Nesse vídeo você vai descobrir quanto os canais de TV e serviços de streaming pagam pelos principais campeonatos de futebol que você assiste aí na sua casa. Muito bem, pessoal, o noticiário anda muito quente, os direitos de transmissão pra lá e pra cá, a TV WA comprando jogos de seleção, Campeonato Carioca indo parar na Record. Realmente o ano tá muito agitado e não tinha dado tempo até agora da gente fazer uma análise do que tá rolando, dos contratos que estão em vigor. Eu selecionei para esse vídeo um compilado com as principais competições, quanto cada emissora tá pagando, quantos clubes estão arrecadando, ou federações, ou quem organiza. Eu tive como principais fontes aí o All Sport, por meio dos colunistas Gabriel Wacker, Marcel Riso e Rodrigo Matos, e também o site do Cássio Zirpoli, é o cassiozirpoli.com.br, para mim a referência sobre futebol do Nordeste. Ele fala muito também sobre as competições estaduais e nacionais e manja muito do assunto quando é dinheiro de televisão, cotas para os clubes, vocês podem conferir também no site dele. Mas aqui, como eu falei, eu listei as competições cujos valores são conhecidos de alguma forma, ou por apuração, que a gente saiba da experiência dos últimos anos, ou que apareceram aí na mídia. Portanto, se você sentiu falta de algum campeonato, não é que eu esqueci dele, é que simplesmente a gente não tem a informação e para trazer pura especulação é melhor não falar nada. Começamos pelo Campeonato Brasileiro, como vocês sabem, desde 2019 está rolando um novo contrato. A Globo tem a exclusividade na TV aberta, mas na TV por assinatura a gente tem aí a divisão, né? Alguns clubes pertencem ao Sport TV, outros a Turner, que era Sport Interativo, agora é a Warner Media e chama TNT Sports na televisão. Uma salada de marcas, mas que no fim das contas, na edição de 2020 do Campeonato Brasileiro, possui sob contrato 8 times. Para 2021 a situação vai ficar um pouco mais complicada, como a gente sabe. O Coritiba já está rebaixado, o Internacional, que tinha feito um contrato só até 2020, não vai mais ficar, vai para o Sport TV de 2021 a 2024. Com isso, apenas o Juventude subiu e tem acordo com a Turner para 2021. A gente já tem certeza que vai cair para 7 o número de times da Turner na próxima edição. Feita aí a devida contextualização, a gente vai falar sobre TV aberta. A Globo paga por temporada 600 milhões de reais. Esse valor é dividido num sistema 40-30-30, o que significa que 40% desse bolo é dividido de maneira igualitária entre os 20 integrantes da Série A, outros 30% são divididos de acordo com o número de jogos transmitidos pela Globo, e aí não são só os jogos transmitidos para São Paulo ou só os do Rio de Janeiro. Qualquer partida que tenha sido transmitida de graça, né, na TV aberta, ou no Globoesporte.com, hoje ge.globo, entra também nessa conta. Então, como a gente tem aí mais de 90 jogos por temporada, e esse bolo equivale ali a 180 milhões, então a gente fala que cada partida aí na TV aberta valeria pouco mais de R$1 milhão para cada equipe. Na TV paga, o Sport TV ofereceu 500 milhões de reais e o Sport Interativo ofereceu 550 milhões. Tem informação também de que teriam sido 520 milhões, então existem essas duas versões. O fato é que nenhuma delas paga exatamente esses valores. Tanto a proposta do Sport TV por 500 milhões de reais, como a do Sport Interativo em 2016, eram para o cenário no qual os 20 clubes da Série A acertavam com um desses canais. Não foi o que aconteceu, então é um pagamento proporcional ao número de clubes que cada um tem. Então em 2019, por exemplo, quando o Sport TV tinha 13 times e a TNT tinha os outros 7 da competição, a gente tinha ali o Sport TV pagando um pouco mais de 325 milhões de reais, enquanto a Turner dava menos de 200 milhões. O importante é que na soma, de qualquer maneira, a TV paga rende mais de 500 milhões de reais para o conjunto dos clubes. Já no pay-per-view, a Globo garantia ali um mínimo de 650 milhões de reais, o que pode aumentar se mais vendas forem feitas dos pacotes, que hoje estão disponíveis não apenas para quem é assinante de TV paga, mas também na internet sem necessidade de você ter uma operadora, ser cliente de uma operadora aí na sua residência, que é o Premier Play. E aí uma parte dessas assinaturas é repassada aos clubes e esse repasse é que fica aí na ordem de 650 milhões por temporada. Ao todo, portanto, o Campeonato Brasileiro arrecada mais de 1,7 bilhão de reais por ano, ou seja, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso se não vender mais pay-per-view do que era planejado. Claro que em tempo de pandemia isso afetou, muita gente teve que cancelar, a conta apertou em casa, muita gente não tem mais emprego. O fato é que em condições normais o Campeonato Brasileiro conseguiria render até mais do que isso. Em tempos de cortes nos contratos fica essa preocupação para 2025 se o Brasileirão vai continuar rendendo isso e arrancando 1 bilhão só da Globo. Outra competição nacional que está bastante valorizada é a Copa do Brasil. Desde 2018 está valendo um contrato que vai até o fim de 2022 com o Grupo Globo, com exclusividade em todas as mídias, TV aberta, TV paga, pay-per-view, valendo 300 milhões de reais por ano. É graças a esse contrato que a premiação ao campeão conseguiu explodir, né? Mais de 54 milhões para quem é o vencedor da final. Se você juntar todas as fases aí, quase chega a 70 milhões. É realmente muito impressionante o quanto hoje vale
essa competição que, além de tudo, dá uma vaga na Libertadores e significa um troféu nacional na conta do clube. Essa explosão de valores, é claro, aconteceu porque, na época, a Turner, dona do Esporte Interativo, estava na área, representava uma concorrência e fez aí com que a Globo tivesse que pagar muito mais do que antes. O contrato anterior ficava ali na casa dos 90 milhões de reais. Olha quanto a Copa do Brasil ganhou naquela disputa entre Globo e Esporte Interativo. E se eu mencionei a Libertadores, passamos agora para ela, a principal competição de clubes da América do Sul, que teve uma baixa no ano passado quando a Globo decidiu rescindir de forma unilateral o contrato, alegando a alta do dólar por causa da pandemia. O dólar passou de R$ 5,00, chegou perto dos R$ 6,00 em alguns momentos durante 2020. E a Globo tinha o pacote mais caro da competição, porque ela tinha duas mídias, TV aberta e TV fechada, era um pacote secundário do Sport TV. Ela pagava 60 milhões de dólares por temporada, o que no câmbio atual realmente é um valor muito alto, tendo em vista aí que passa dos 320 milhões de reais por temporada, mais da metade do que a Globo paga pelo Campeonato Brasileiro em TV aberta, sendo que o Brasileirão tem um jogo ali todo domingo e toda quarta-feira. A Libertadores acontece só em algumas datas do ano. Claro, a Libertadores é mais importante, mas ela era apenas um fator a mais para a Globo vender o pacote de publicidade dela. O fato é que a Conmebol não conseguiu arrecadar essa mesma quantia com outras emissoras. O SBT assumiu o pacote de TV aberta pagando 15 milhões de dólares. Essa informação que saiu na imprensa, saiu no All Sport, e que hoje daria ali mais ou menos 80 milhões de reais. E o resto? O resto a Conmebol está tentando arrecadar no Conmebol TV, o pay-per-view que ela faz em parceria com a Band e com as operadoras de TV por assinatura. Ou seja, ela teria que arrecadar praticamente 45 milhões de dólares com esse pay-per-view para fazer valer a pena o contrato que ela perdeu com a Globo. Mas não é só isso não, porque o Conmebol TV tem também os jogos da Copa Sul-Americana e da Recopa, que eram antigamente do DAZN. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse contrato também, e aí vocês vão entender que o pay-per-view da Conmebol, na verdade, tem uma missão muito maior, que é arrecadar tanto o que a Conmebol deixou de ganhar com a Globo pelo pacote do Sport TV, como também o que o DAZN pagava pela Copa Sul-Americana. A Globo pagava o pacote mais caro, como eu falei, porque eram duas mídias juntas, mas na verdade o pacote em si mais caro é o do Fox Sports, que hoje pertence à Disney aqui no Brasil, fica ali na casa de 50 milhões de dólares e dá preferência para escolher os jogos de terça e quarta-feira, além da exclusividade na TV por assinatura da grande final. Ou seja, o Fox Sports vai, olha a tabela e fala: terça-feira eu quero esse jogo primeiro, depois o Conmebol TV escolhe o dele, quarta-feira a mesma coisa, e assim vai, sempre com a escolha ímpar sendo do Fox Sports, o que dá uma baita vantagem de escolher sempre o time que vai render, de olhar o que o SBT escolheu para a TV aberta e fugir dele, afinal de contas não vale a pena colocar um jogo que já está tendo uma audiência de graça, pega um outro jogo, um jogo que não vai estar em TV aberta, que vai atrair o público, como foi, por exemplo, o que a Fox fez na semifinal da temporada passada, quando escolheu transmitir Santos e Boca Juniors, depois que o SBT escolheu aí exibir Palmeiras e River Plate. No valor do dólar de hoje, o Fox Sports paga aí praticamente 270 milhões de reais por ano por um pacote que vale bastante a pena, né? Afinal de contas, ele tem a preferência de tudo. O Facebook paga pela exclusividade das quintas-feiras. Ele tira jogos do Fox Sports, tira jogos do Conmebol TV, tira jogos do SBT e fica com esse dia da semana totalmente exclusivo para ele. Ou seja, se tiver um time brasileiro em campo, fica só nele. Um clássico sul-americano que poderia ser muito interessante para o Fox Sports ou para o pay-per-view da Conmebol, também fica só no Facebook. E por isso a importância é de 20 milhões de dólares. Tudo isso, até mais do que o SBT paga pelo pacote de TV aberta, mesmo porque os jogos do SBT nunca são exclusivos, né? Ou ele tá no Fox Sports ou tá no Conmebol TV. Exclusividade de fato, quem tem garantida é o Facebook, embora o contrato não contemple aí as fases de semifinal e final. A rede social só pode mostrar jogos aí da segunda fase da pré-Libertadores até as quartas de final da competição. Mesmo na primeira pré, aquela que não tem os times brasileiros, até a tabela de 2021 já saiu, tem dois confrontos que são do Fox Sports, porque ele fez a primeira escolha de um dia e fez a primeira escolha do outro, e o terceiro, o remanescente, foi para o Conmebol TV. Agora, falando sobre a Copa Sul-Americana que eu tinha mencionado, o contrato que o DAZN também rescindiu pelos mesmos motivos da Globo, ou seja, o dólar aumentou e ficou impagável, era na casa de 35 milhões de dólares. Essa informação foi trazida pelo Gabriel Wacker ainda no ano passado no All Sport, e essa conta acabou ficando para a Conmebol pagar com esse pay-per-view novo. Então soma aí os 45 milhões de dólares que ela deixou de ganhar do Sport TV, mais os 35 milhões de dólares que ela deixou de ganhar do DAZN, por um pacote que tem, além da Copa Sul-Americana, também a Recopa, que esse ano vai ter Palmeiras em campo. No ano passado, o Flamengo foi o campeão dessa competição, transmitida com exclusividade pelo DAZN. Agora não tem mais dono,
Só quem paga os R$40 por mês ali do pay-per-view é que poderá assistir, a menos, é claro, que uma emissora de TV aberta queira comprar e leve esse pacote tanto da Sul-Americana como da Recopa. Mas é bem salgadinho mesmo, né? 35 milhões de dólares, mais de 180 milhões de reais. Claro que a TV aberta que comprasse não ficaria com tudo isso, seria só um jogo por semana, mas mesmo assim dá para imaginar que o investimento seria grande. Pela UEFA Champions League, Facebook e Turner pagam à UEFA mais ou menos ali 80 milhões de dólares por temporada. É uma competição também muito valorizada aqui no mercado, desde que a própria Turner inflou os valores. Durante mais de 20 anos foi a ESPN Brasil quem transmitiu para os brasileiros em TV por assinatura. Aí quando ela comprou o Esporte Interativo, ela fez esse grande aporte, esse grande investimento para ficar com a competição de clubes mais importante do futebol europeu, para muitos até a mais importante do mundo. E essa conta é bastante cara e a gente vai ter aí a renovação ou não agora com uma licitação que está sendo feita pela UEFA pelos direitos da competição até 2024. A Warner Media, dona da TNT Sports, já fez a sua proposta, mas a gente está aguardando atualmente aí a manifestação tanto da Globo, como do SBT, da Disney e de quem mais quiser participar e fazer a sua oferta para ver se fica com esses jogões do futebol europeu aqui no Brasil. Saindo desses valores estratosféricos do futebol internacional e voltando para o nosso mercado nacional com os campeonatos estaduais, a gente volta para o Campeonato Paulista, onde a Globo paga atualmente mais de 180 milhões de reais por temporada. Para você ter uma ideia, cada clube grande, né, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, leva aí pelo menos 26 milhões só por jogar o Campeonato Paulista, fora os valores de premiação para quem vai chegando aí quartas de final, semifinal, final e, evidentemente, rumo ao título estadual. Nessa competição, a Globo tem os direitos exclusivos de transmissão de TV aberta, TV paga e também pay-per-view. E é com esse modelo que o futebol carioca decidiu romper ao fechar o acordo com a Record. Até o ano passado, a Globo pagava 120 milhões pela transmissão aí em TV paga, TV aberta, pay-per-view. Rescindiu o contrato depois que, usando a MP do futebol, o Flamengo, que não estava no acordo com a Globo, transmitiu um jogo aqui no YouTube contra o Boa Vista, um time que tinha acordo com a Globo bateu o pé na sua posição de que a MP do futebol, que dava o direito de transmissão exclusivamente ao mandante, não poderia valer para contratos que estavam em vigor, não poderia alterar o que foi assinado antes dela existir. E com isso alegou que os clubes e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro não foram capazes de garantir a ela, Globo, a exclusividade do Boa Vista. Como o Flamengo usou o sinal do time aqui no YouTube para transmitir sem pagar nada para a Globo, foi aí a razão para rescindir o contrato. Claro que depois teve uma novela, a Globo acertou valores com o Vasco, com o Fluminense e com o Botafogo, ainda tem uma discussão rolando com a Ferg, inclusive o rompimento não foi nada amigável. Na época a Ferg conseguiu fazer na justiça a Globo transmitir um jogo depois que ela já tinha anunciado a rescisão de contrato. Na nova temporada a Globo ofereceu 40, depois 45 milhões, no último fim de semana chegou a fazer uma oferta de 50 milhões de reais por todos os direitos, mas agora os clubes do Rio de Janeiro querem aí um novo formato onde eles possam ganhar mais dinheiro por conta própria com o pay-per-view. Lembrando que esse pay-per-view, lançado já em parceria aí com a Sky, com a Claro Net, que deve chegar também à Vivo TV, vai custar ao torcedor R$ 129 pelo pacote total da competição ou R$ 49,90 por mês, uma mensalidade que você pode a qualquer momento pular fora, não quer mais, acha que não está valendo a pena, pode sair, mas se quiser o pacote são esses R$ 130 que eu falei, e se quiser ver um jogo avulso, vai pagar R$ 59,90 nesse pay-per-view. A Record vai pagar 11 milhões de reais pelo direito de TV aberta, então se os clubes recusaram 50 milhões de reais da Globo, é que eles provavelmente acham que dá para arrecadar aí 38, quase 40 milhões de reais só vendendo pay-per-view. Assim como o Paulista, os campeonatos Mineiro e Gaúcho também funcionam no sistema de todas as mídias estão vendidas para a Globo, o pacote é um só, e os contratos de ambos, assim também como é o caso do Paulistão, vão acabar agora na temporada 2021, tanto que a Federação Paulista, por exemplo, já está estudando repartir em pacotes para fazer como o Carioca faz, porque eles acham provavelmente que não dá para arrecadar tanto quanto era antes da pandemia. No caso do Campeonato Mineiro, essa informação está no blog do Cássio Zirpoli, o valor total pago pela Globo Minas está ali na casa de 41,6 milhões de reais. O Gauchão, por sua vez, vale 37 milhões de reais por temporada. E por aí a gente vê, né? O Campeonato Paulista valendo 180 milhões de reais mais ou menos. O Carioca antes valia 120 milhões. O Gaúcho, 37. O Mineiro, quase 42. E a Globo estava oferecendo 40, 45 pelo Campeonato Carioca. Então é uma questão até de orgulho, porque mesmo que eles não consigam arrecadar tudo isso com pay-per-view, não fica pro ar que eles estão recebendo quase igual ao Mineiro, quase igual ao Gaúcho. O Campeonato Carioca teria que ser sempre aí o segundo que mais arrecada em valores, só atrás do Campeonato Paulista. Vamos ver se na prática essa ideologia nova do futebol, essa nova venda por pacotes, vai fazer com que os clubes consigam arrecadar o suficiente para bancar essas competições que a gente sabe são um problema no calendário dos clubes grandes, mas a salvação da existência dos pequenos. Ainda do blog do Cássio Zirpoli tem a informação de que o Campeonato Pernambucano rende 4 milhões de reais
no total pelo pacote que a Globo tem. É realmente muito pouco, né? Mas por aí a gente entende a importância que a Copa do Nordeste tem para essas equipes da região. O Cássio postou recentemente uma projeção, ainda sem o pay-per-view, de que a Copa do Nordeste vai arrecadar ao todo quase 27 milhões de reais, mas ainda tem a acrescentar aí a verba do pay-per-view que eles têm, né? O Nordeste FC, antigo Live FC, que esse ano está disponível também nas operadoras. Fechou com a Sky, depois fechou com a Claro Net também, então tem novas fontes aí a explorar. Lembrando que no ano passado, 2020, chegou a quase 35 milhões de reais o ganho ao todo da Copa do Nordeste. E para encerrar o vídeo, a gente fala da competição mais importante do mundo, que é a Copa, né? A Copa do Mundo, desde 2002, tem acordos de exclusividade da Globo com a FIFA. Em algumas edições, como 2010 e 2014, ela sublicencia outra emissora, que foi o caso da Band. Na TV por assinatura, ela já sublicenciou ESPN, Band Sports, Fox Sports, mas para 2022 no Catar a gente não tem nenhuma informação ainda de um outro canal que vá transmitir. Por enquanto está só na Globo e no Sport TV. E esse contrato atual, na verdade, foi um acerto feito lá em 2011, que contempla o pacote da Copa do Mundo de 2018 e de 2022. Ou seja, o valor que eu vou falar agora inclui não apenas a Copa do Mundo que vai rolar no Catar, como também a Copa do Mundo da Rússia, que já passou, além de todas as outras competições da FIFA que fazem parte desse pacote. Copa do Mundo Feminina, Copa do Mundo de Futsal, Mundiais de Clubes, competições sub-20, competições sub-17. O fato é que a Globo naquela época acertou por 600 milhões de dólares esse pacote total, que é pago em parcelas. E foi uma dessas parcelas, de 90 milhões de dólares, que no ano passado a Globo não quis pagar por causa da pandemia, alegou uma alta excessiva do dólar e conseguiu na justiça adiar o pagamento. Mesmo com essa briga toda na justiça, a FIFA não tirou os direitos, não rescindiu o contrato e permitiu que a Globo transmitisse, por exemplo, o Mundial de Clubes, que teve agora a participação do Palmeiras e que terminou com o título do Bayern de Munique. Até porque, quando a Globo assinou esse contrato, a gente tinha aqui no Brasil um cenário de dólar abaixo dos R$2. Que saudade dessa época, né? Mas hoje o cenário é completamente diferente e aquele valor seria o equivalente a mais de 3 bilhões de reais. Claro que não é isso que a Globo paga, porque boa parte já foi paga ao longo do tempo, são competições desde 2015, o pacote é sempre a partir do final de uma Copa do Mundo até o início da outra. Então ela comprou 2 Copas do Mundo, vem desde 2015 e vai até o final de 2022. E aí, será que o futebol consegue nos próximos anos manter esses patamares, esses valores que eu falei aqui por competição? Será que o futebol vai ter um estouro da bolha e vai aí para mais emissoras pagando menos? O que será que vai acontecer? Deixa o seu comentário aqui, a gente vai lendo, vai debatendo juntos e eu espero vocês no próximo vídeo. E se você ainda não for inscrito ou inscrita no canal, fica o convite para você se inscrever e ativar as notificações do sininho para saber sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. Eu te espero na próxima, um grande abraço!